Bom dia, gente querida de paz e bem. Uma abençoada sexta-feira para nós, não é? Sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Paz e bem. E hoje, mais uma vez, substituindo, a pedido dele, né, o Mauro. E, bem, a gente, aos domingos, tem meditado em torno do Evangelho, pelo menos tem sido assim, não é? Em alguns momentos a gente coloca um pouco a leitura do dia, vamos dizer, a leitura própria do dia e traz algum tema, alguma conversa. E é bom que seja assim, não é? Mas, sexta-feira, a gente conversa com tema livre, né? E eu fiquei pensando o que é que eu poderia trazer dentro dessa quadra, né, desse período da Páscoa. Porque a Páscoa começa agora, não é? Começou no domingo passado. E ela é uma quadra, é um período de Páscoa, né? Estamos na semana da Páscoa, nas oitavas da Páscoa. Mas a Páscoa vai até o dia de Pentecostes. Aí se inicia aquilo que se costuma chamar de tempo comum ou período depois de Pentecostes, né? Que por excelência é o tempo, vamos dizer, messiânico, o tempo do anúncio da boa nova do Evangelho. Mas, antes da gente avançar até lá, vamos ficar dentro dessa quadra tão rica, não é? Que é a quadra da Páscoa, o período da Páscoa. E, dentro disso, uma discussão que surgiu, não é? E que eu acho que a gente precisa conversar e trazer um pouco, não é? Uma visão própria, não é? Profunda, honesta, do cristão e do cristianismo sobre essa questão, que foi a questão da abertura ou não dos templos, né? Se os templos deviam voltar, enfim. Bem sabemos, e isso é notório, né? Os interesses financeiros, econômicos, né? Dos grupos de determinadas igrejas neopentecostais em retorno, né? E nem aí para a vida. Né? O descaso, o desprezo com a questão da seguridade, da segurança sanitária. Né? E eu falo com muita propriedade porque sou de uma igreja que fechou os templos, né? E faz campanha, inclusive, para que os templos estejam fechados, para que a gente possa, e aí a gente vai já dar uma pista aqui, né? Um spoiler da nossa reflexão, para que a gente possa abrir o coração. Mas antes de a gente começar essa conversa, né? Vamos para os recadinhos? Tá? Porque aí, de repente, eu me esqueço, você se esquece também. Você não é inscrito ainda no canal Paz e Bem, se inscreva. Tem aí, ó, o linkzinho, inscrição. É livre, gratuita. Você se inscreve e aí você, né, faz parte dessa comunidade de espiritualidade plural e de paz, como sempre a gente diz aqui. E é isso que nós somos mesmo, uma comunidade plural e de paz. Né? Também curta, compartilhe, isso ajuda demais, né, o vídeo a ganhar relevância, né? E a YouTube perceber quando você curte que é um vídeo legal e aí vai oferecer, vai apresentar outras pessoas, tá bem? Também, se você tiver condições, né, faça sua assinatura solidária. Algumas pessoas, inclusive, perguntam como fazer, né? Existe um link aí na descrição, logo abaixo do vídeo, né, do título do vídeo, você pode abrir, tem um textozinho que eu sempre coloco, uma espécie de introdução, um convite ao que a gente vai refletir aqui. E tem também logo abaixo um link para fazer a sua assinatura solidária. Com uma pequena quantidade você nos ajuda, tá bom? E se você também não puder, tudo bem, tá certo? O mais importante é ter você aqui com a gente, tá bem? Sempre conversando,
colocando os comentários nos vídeos, dando seu like, compartilhando, se tornando um inscrito, uma inscrita, tá bom? Então, vamos a essa questão, né? E aí a gente vê que tem essa coisa toda desses interesses econômicos, né? Fruto de uma determinada corrente teológica ligada à teologia da prosperidade e toda uma, né, uma hermenêutica, vamos dizer assim, uma forma de ler a Bíblia a partir das óticas ou da lente, né, de um capitalismo selvagem, né, de um capitalismo de que a bênção de Deus está intimamente relacionada à quantidade de dinheiro que você dá, né? Então você pode comprar a graça não é gratuita, a graça você paga. Então, enfim, a ética do capital dentro do ambiente teológico, né? Teologia da prosperidade. E dentro disso, a compreensão de que isso é tudo menos o cristianismo. E eu vou apresentar uma compreensão de como é que, de repente, a gente, ao longo do tempo e ao longo da história, o cristianismo dos apóstolos e dos padres e madres, né, apóstolos e apóstolas, madres e padres da igreja, ou seja, os primeiros séculos, eles lideram, né, com essa questão do tempo. Como é que eles entendiam o tempo. Sempre, isso é parte, né, dos evangelhos, a compreensão de que o templo é o corpo. E, por excelência, o templo é o corpo de Cristo. Cristo é, por excelência, o templo. E aí eu posso, inclusive, trazer um trecho do Evangelho de João, não é? João, capítulo 2, versículos 13 a 22, para a gente não avançar muito, em que Jesus, né, entra, eu estou falando aqui no Evangelho de João, tá? Entra no templo e encontra vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, cambistas. E aí ele pega um chicote e tirem isso daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Seus discípulos se lembraram do que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus responderam dizendo, que sinais nos mostras para fazer estas coisas? Jesus respondeu dizendo, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus então disseram, há 46 anos vem sendo construído este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Jesus, porém, falava do santuário do seu corpo. O corpo de Cristo é o santuário. É por excelência o templo. E, dentro dessa perspectiva, continuando o texto, quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Eu não quero nem entrar aqui, não é, mais na frente, na conversa de Jesus com a samaritana, né, em que ela pergunta se é na montanha lá na Samaria ou em Jerusalém que Deus deve ser adorado, né? E Jesus diz, acredite em mim, mulher, vai chegar a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem lá em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Porque esses, os adoradores, são os adoradores que o Pai procura. Não vamos muito à frente. De um lado, espírito e verdade. Não mais uma adoração vazia, ritualística, né? E não mais centrada no templo. O que era o templo esse? Que Jesus entra, dá uma chicotada, derruba as bancas, né, dos cambistas e dos vendedores de pombas e demais. O que é o templo? O templo é
por excelência, o centro, né, do comércio, da economia, né? É o centro do poder político-religioso, né? E aí havia uma ideia de que Deus, né, habitava o Santo dos Santos, quer dizer, existia o Santo e existia o Santo dos Santos, que era uma parte interna e íntima do templo, e lá ele habitava. Pois bem, com a ressurreição, e aí a gente vai perceber por que eles lembraram, porque quando Jesus ressuscita o seu corpo, é através da ressurreição que o templo é erguido. E aí nós adoramos a Deus em espírito e verdade. E claro que dentro desse contexto a gente vai ver e vai perceber que os primeiros cristãos não tinham templos. Sim, não tinham templos. Primeiro, porque, né, como a gente percebe na carta aos Tessalonicenses, que é o primeiro texto, vamos dizer, do Novo Testamento, anterior mesmo ao Evangelho de Marcos, a grande questão para os cristãos era quando ia chegar, né, a segunda vinda. Quando é que os mortos iriam ressuscitar? Era a iminência, né, da parousia, né, do tempo, da manifestação, né, escatológica, né, de Deus. E quando você vive nessa expectativa, né, nessa perspectiva, dessa espera da coisa que vai acontecer agora, não dá para construir muita coisa. Não dá para construir coisas. Porque não faz sentido. Pelo contrário, a gente libera. Não é? E aí a gente entende o sentido também, dentro dessa perspectiva, o sentido da partilha das primeiras comunidades. Claro, porque eles percebiam na radicalidade, né, da iminência da segunda vinda de Cristo, a transitoriedade do aqui e do agora, que a gente percebe e que a gente sabe e que a gente vive diante de uma vida que a gente não tem controle. E dentro dessa perspectiva é que os primeiros cristãos não tinham templo. Mas não tinham templo porque o templo, né, ele era um lugar da adoração dos judeus. E, como bem relata o Evangelho, diante da cruz de Cristo, o véu do templo havia sido rasgado de cima a baixo. Ou seja, o acesso a Deus não era mais mediado. Por isso que o sacerdócio é universal. Sim, reverendo, mas o senhor é sacerdote. Sim, sim. O senhor é presbítero. Sim, sim, sim. Eu sou um presbítero porque eu sou ordenado para presidir, para, vamos dizer, numa palavra que possa ser entendida, a gente possa encaminhar a celebração. Mas eu não celebro. Quem celebra é o povo. E isso foi a grande vitória e foi a grande revelação da Reforma Protestante, de Lutero. E que não era algo novo, era algo muito antigo. E que ele lembrou. E ele disse, olha, o sacerdócio é universal. É para todo mundo. Não é de um clero, de um grupo que controla e diz assim, a gente tem acesso. Porque isso é, em certo sentido, uma traição. É uma compreensão que trai a essência dessa compreensão de que, de um lado, o templo perfeito é o corpo de Cristo, e na medida em que nós participamos desse corpo, né, nosso corpo se sacraliza, e aí nós nos tornamos, em Cristo, templos do Espírito Santo. E nós somos, então, templos do Espírito Santo.
Então, há uma compreensão equívoca aqui. A gente começa, de repente, voltar a uma... A gente, como às vezes eu costumo dizer, parece que a gente está querendo costurar de novo, né, o véu do templo. A gente quer interditar a entrada das pessoas, das mulheres, né, da comunidade LGBT, dos povos originários. A gente quer interditar esse povo para entrar, não é? Livre. Essa foi a grande vitória da cruz. E aí, uma outra questão. Diante da perseguição, não dá para a gente construir templo. Os cristãos foram perseguidos. E o que eles fizeram? Criaram espaços subterrâneos, lugares para se esconder. E lá nesses lugares para se esconder, eles celebravam. Não dá para que, não é? Que a gente viver dentro dessa construção dos grandes templos. Isso só vai acontecer, e aí eu estou me permitindo fazer uma reflexão até um mix, né, da reflexão, mas para que a gente possa entender que o templo vai ser incorporado, né, ao cristianismo quando sai o edito, né, de que o cristianismo é a religião oficial do Estado. E aí os templos, melhor ainda, as repartições públicas tornam espaços de adoração ao cristianismo. A basílica é, por excelência, o espaço do basileu, que era um espaço administrativo. Então, eu acho muito... A paróquia é uma divisão administrativa do Império Romano, né? Paróquia. Então, a gente pode ressignificar isso. E aí é que a gente vai compreender que os nossos templos de pedra, na verdade, são encontros, lugares de acolhimento, lugares de encontro e confraternização. Claro que lá, nós, numa situação de normalidade, a gente pode, né, abrir o espaço, e aí é que quando essa eclésia, essa comunidade, né, igreja é isso, é comunidade. Igreja não é o templo, né? Igreja sempre foi entendida como comunidade. A eclésia se reúne aonde? Pode se reunir numa sala, numa casa, aqui num escritório, a eclésia. Pode, virtualmente, deve. Porque assim nós preservamos aquilo que é mais caro ao cristianismo, o corpo de Cristo, do qual nossa carne dá testemunho. Porque nós somos templos do Espírito Santo, pelo batismo. Então, do ponto de vista teológico, não encontra fundamentação. É um interesse, e aí volta a dizer, puramente econômico-financeiro. Somente. Né? É preciso que os dízimos sejam cobrados. Né? Como existia lá na entrada do templo de Jerusalém, né? A barraca do cambista, o vendedor disso, daquilo, e as pessoas que pagavam tributo. Né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa compreender o sentido do templo. Claro que para gerações e comunidades, né, que viveram eclésias, comunidades que viveram em templos, né, espaços construídos, reservados para
A não convivência desse espaço pode trazer, vamos dizer, né, certa saudade, uma certa nostalgia, uma certa vontade de fazer de novo. Claro. Mas acima disso, e mais importante, é que os pastores e pastoras têm uma responsabilidade humana, social, humanitária, de exortarem as suas comunidades para que exercitem a adoração verdadeira em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Não um templo de pedra, não ali, mas em seu coração. Para isso temos a tecnologia, para isso, né, bênção em nossas vidas, vivermos um tempo em que podemos nos reencontrar em lives. Por isso que nós celebramos virtualmente. Por isso que nós, acima de tudo, adoramos não em templos construídos por mãos humanas, por mais que bonitos, artísticos, belos que eles sejam, né? Mas adoramos, acima de tudo, o corpo de Cristo, do qual nosso corpo faz parte. Que nós vivemos, e se estamos vivos e precisamos preservar a vida e a saúde, é porque isso é cuidado com o templo de Deus. É isso, gente. É essa a minha mensagem. É essa a mensagem do cristianismo puro e simples. Né? Parodiando aqui o Lewis. Né? Então, eu desejo, acima de tudo, um abençoado final de semana. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, derrame sabedoria e discernimento para que a gente possa compreender os sinais dos tempos e saber que medidas sanitárias são sinais do reino. Tá? Vamos nos cuidar. Por isso que aqui no Paz e Bem temos um círculo de oração, um grupo de oração, às 21 horas, todos e todas convidados. Lá oramos. Né? Dentro desse sentido. Graças a Deus, graças à ciência, à tecnologia, não é? A gente pode exercitar isso. E eu vou falar com você. E você colocar um comentário aí no vídeo, dar o seu like, compartilhar nas redes sociais, se inscrever. Tá bom, gente? Deixa aqui na virtualidade da distância um abraço bem gostoso. Paz e bem, gente querida de Paz e Bem. Paz e bem.